Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Estevão, sou formado em Economia e Contabilidade. Nesse vídeo vamos falar sobre alguns assuntos específicos, tais como o DeepSeek, a nova inteligência artificial, as deportações feitas nos Estados Unidos e seus impactos econômicos de longo prazo. Além disso, vamos falar sobre o aumento da taxa de juros, quem é o culpado disso e com como devemos nos preocupar com esse aumento. E por fim, vamos falar sobre a queda das importações no mercado interno brasileiro e o aumento de arrecadação por parte do governo. É isso aí, vamos para o vídeo. Começando o assunto direto sobre a DeepSeek. DeepSeek, caso vocês não saibam, ele foi uma nova inteligência artificial lançada por uma empresa chinesa recentemente. E apesar de muitos questionarem sua capacidade técnica, o verdadeiro relato e o peso que ela veio não foi com a sua capacidade, e sim com a sua eficiência baseada no seu custo. De acordo com a empresa, o custo para a criação do DeepSeek foi de 10% do custo para a criação do ChatGPT. Isso é um avanço incrível de tecnologia. Isso indica que com menos de 10% desse orçamento seria possível fazer grandes avanços já em inteligência artificial e que, ou seja, não precisa de grandes investimentos para poder desenvolver uma ferramenta dessa. Além disso, a DeepSeek, ela, digamos que deu um bandão na empresa da OpenAI ao divulgar a sua configuração, a sua programação em código aberto. E isso levantou alguns questionamentos ao governo, ao modelo de governo chinês. E aí ocorreu muitas discussões sobre se isso é bom, se isso é ruim para o mercado em si. E a conclusão que eu tirei de toda essa situação é que sim, na verdade isso é muito bom. A gente está falando de uma queda de custo referente a um produto que pode se desenvolver a longo prazo, porque pensa assim, se grande parte das empresas estão dispostas a investir 10 vezes mais para ter um ChatGPT da vida, com o custo de 10%, investindo em 10 vezes, nós podemos conseguir até 10 vezes a capacidade produtiva que o ChatGPT possui atualmente. Isso quer dizer um grande avanço tecnológico. Além disso, com 10% do orçamento, há muitas partes falando também sobre o gasto energético e a possibilidade de criação de ferramentas de inteligência artificial direto em GPUs, ou seja, em placas gráficas de casa, sem ser feitas especificamente para isso. Isso indica uma grande capacidade de talvez desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial rodando nas próprias máquinas dos seus usuários, garantindo muito mais segurança e confiabilidade nas operações das inteligências artificiais e na seguridade desses dados. E tudo isso é incrível comparado com a tecnologia, só que há alguns questionamentos. Na minha visão, isso é muito bom, porém, os questionamentos que acabam sendo feitos são os seguintes. O primeiro é o questionamento sobre o modelo chinês. Vamos lá. A China hoje é uma autocracia, para não dizer ditadura. O ponto é que o modelo chinês ele tem uma grande eficiência de longo prazo. O quão essas informações com o governo chinês não vão impactar em novas tecnologias que eles possam desenvolver, inclusive novas inteligências artificiais. Para a gente pode ser muito eficiente, mas ainda tem esse ponto de periculosidade. O ponto é que ainda assim é um modelo de governo que funciona muito bem a longo prazo, que é o caso da China, seu desenvolvimento de longo prazo, e nós conseguimos ver os reflexos nos impactos tecnológicos envolvendo essas tecnologias que elas estão ocasionando na parte de inteligência artificial e em outras partes envolvendo computadores, chips gráficos e coisas do tipo. O segundo questionamento é referente à concorrência impulsionando o mercado, ou seja, antes nós tínhamos a OpenAI, a sua ferramenta de ChatGPT, nós temos também o Gemini, temos outras, mas nós não tínhamos uma grande concorrência a esse tipo de ferramenta. Isso acaba tornando ela, na minha visão, obsoleta. Por que obsoleta? Quando você possui somente uma única ferramenta para ser utilizada, sem nenhuma concorrência, não há impulsionamento na melhora desse tipo de ferramenta. Isso acaba levando a uma estagnação
da própria ferramenta em si. Pensa assim, hoje nós temos várias ferramentas que seguem esse exemplo. É o caso, por exemplo, do YouTube. Você provavelmente está vendo esse vídeo agora. No YouTube, você possui uma ferramenta que é, em grande parte, a única que faz esse tipo de serviço sem ter grandes concorrentes ao lado dela. Tem o Vimeo, tem outras empresas, mas ainda assim o YouTube ele é o principal. E por conta disso não há grandes incentivos do YouTube de promover mudanças que sejam favoráveis a seus usuários, uma vez que é melhor que ele faça mudanças favoráveis a eles próprios. Entendeu? É uma ideologia que, por não ter concorrência, eles acabam meio que escolhendo as decisões que melhor afetam a si próprios. E é o caso que acontecia com o ChatGPT, o lançamento do ChatGPT 3.5, que foi um prêmio, a ideia de que você tem que pagar para acessar determinados recursos. Tudo isso acaba sendo feito justamente porque o ChatGPT não possui um concorrente direto, e aí ele acaba não impulsionando e inovando nas suas criações justamente por causa disso, porque ele não vê essa necessidade, já que não há nenhum concorrente. Agora nós temos um grande concorrente, não em eficiência, mas em custo, e principalmente em open source, ou seja, os seus códigos estão abertos para que outros criem essa mesma ferramenta e possam disputar diretamente com o ChatGPT a um custo relativamente, ou melhor, extremamente baixo, entendeu? Isso torna extremamente perigoso, não só para a OpenAI, mas para a NVIDIA. E aí a gente entra sobre esse outro detalhe. A NVIDIA está investindo milhões, para não dizer bilhões de reais no mercado de construção de inteligências artificiais. O que isso indica? Basicamente, grande parte das GPUs, a ideia de novas ferramentas de processamento para esse tipo de chat generativo era o que impulsava os grandes investimentos em ações da NVIDIA. Tal por isso que as ações caíram. Basicamente mostrou que nós não precisamos de tanto investimento para obter as ferramentas que nós já utilizamos hoje. Ou seja, isso corta grande parte do impulsionamento de ferramentas que a NVIDIA promove. Isso impede, inclusive, e é por isso que eu falo que a importância da concorrência, a formação de cartéis. Ou seja, não estou dizendo que é o caso, não é o caso, acredito eu, mas nada impediria que a OpenAI se juntasse com a NVIDIA para reforçar esse tipo de operação e dizer que é preciso de mais investimento, mais processamento para poder manter esse tipo de ferramenta, compreende? Então a busca, o impulsionamento provocado pela concorrência busca a eficiência, e a eficiência diminui os custos referentes aos produtos derivados dela mesma. Então a NVIDIA acabou tomando um baque gigantesco devido a essa demonstração de eficiência. Por isso chegamos no segundo assunto. O segundo assunto que vamos conversar nesse vídeo tem a ver com a política de deportações do presidente Trump e as suas relações com a economia, tanto dos Estados Unidos quanto a economia de outros países. Por que eu trouxe esse assunto para o vídeo? Porque ele é de extrema relevância para a sobrevivência de vários países. Poucas pessoas levam em conta o porquê, mas os fatores econômicos provocados pela migração de pessoas em massa nos países são muito grandes. Com isso, a gente vamos iniciar o assunto falando sobre pirâmide etária. Basicamente, o que acontece? À medida em que o país se desenvolve, grande parte da sua população tende a ter menos filhos, dedicar mais ao trabalho e à produção no seu próprio país. Só que isso leva a algumas consequências extremamente negativas. Quais são essas consequências? É que, à medida em que o tempo vai passando, você possui mais idosos, pessoas que vivem mais tempo devido ao aumento da qualidade de vida no país, e menos crianças nascendo. Isso vai elevando a pirâmide etária. Eu vou botar um exemplo aqui na tela, literalmente da pirâmide etária atual dos Estados Unidos, onde vocês vão poder verificar que atualmente existem mais adultos na faixa de trabalho do que crianças e idosos. Obviamente, vai ter mais adultos trabalhando do que idosos. O ponto é que essa pirâmide tende a se inverter. Então, eventualmente, vai ter mais idosos do que crianças. E tende a chegar um momento que vai ter mais idosos do que pessoas trabalhando. Isso significa que fica insustentável a longo prazo manter um sistema previdenciário com pessoas jovens,
contribuindo para pessoas idosas viverem em suas aposentadorias. É por isso que a idade de aposentadoria sobe todo ano. Não é sobre aquela ideia falaciosa de que é porque a população está vivendo mais. Não é por isso. É simplesmente por quesitos de orçamento. Você não consegue fechar a conta se há menos pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas. Correto? Ok. O ponto é, as vantagens da imigração é justamente essa. Você traz pessoas de países subdesenvolvidos, muitas vezes em idade de trabalho, dificilmente idosos acabam saindo dos seus respectivos países, mas elas vêm em idade de trabalho e ela ocupa essa posição de meio de pirâmide das pessoas que estão chegando na idade mais avançada. Isso é um fator positivo econômico. Você possui mais mão de obra, mais pessoas dispostas a trabalhar no seu país e muitas vezes em funções que não estão sendo tão absorvidas pelo mercado de trabalho. Concorda? Então, por exemplo, funções que seriam de trabalho secundário. O ponto é, acaba que essa crise migratória nada mais é que imigrantes pegando emprego de pessoas que são da região, que são do país. Mas, por efeitos econômicos, isso é algo positivo. Isso diminui o custo da mão de obra, aumenta a eficiência produtiva e, consequentemente, aumenta o tempo, digamos assim, compra tempo até essa crise de natalidade, crise de pirâmide, de faixa etária, essa inversão da pirâmide que eu acabei de dizer aqui. E aí a gente entra nas partes negativas da imigração. Grande parte delas eu não tenho um domínio para poder explicar aqui, mas eu acredito que vale a pena, porque eu não posso vir aqui dizer os fatores positivos e sair andando como se fosse só algo isso. Um dos principais problemas que é dito sobre a imigração extensiva a determinados países é a perda da identidade do país. Veja bem, países têm culturas criadas ao longo do tempo. E quando você possui muitos imigrantes vindo de uma região a outra, eles tendem a trazer a sua cultura consigo. Isso acaba meio que destruindo a longo prazo essa identidade cultural do país, uma vez que ele vai tendo um multiculturalismo com diferentes tipos de culturas. Se isso é positivo, se isso é negativo, eu não tenho muita base para dizer, mas eu acredito que é um fator muitas vezes negativo para o país que tenta proteger a sua própria cultura, os seus valores e seus princípios. O outro fator negativo são os impactos sociais e culturais. Quando eu digo impactos sociais, tem a ver justamente com isso. Você trazendo pessoas, mão de obra, para o seu país, mas muitas vezes essas pessoas vêm com uma mão na frente e outra nas costas. Isso é a pura realidade da imigração por necessidade. Ou seja, essas pessoas estão saindo dos seus respectivos países porque elas precisam trabalhar, porque nos seus países o trabalho não rende muitas vezes nada, entendeu? E aí elas vêm com uma mão na frente, outra nas costas, e elas precisam de ajuda para se recolocar nesse mercado. Muitas vezes esse tipo de impacto acaba ocasionando em uma pressão nas contas públicas de curto prazo para poder fazer a manutenção dessas pessoas, e muitas vezes levam revoltas sociais e principalmente impactos culturais, onde essas pessoas aceitam trabalhar em dia sim, dia não, ou aceitam determinados modelos que elas não estão acostumados, mas que eles preferem isso a voltar aos seus países, e acabam muitas vezes levando aquelas situações de trabalho degradante, e às vezes até mesmo escravidão, de trabalhos análogos à escravidão, como acontece até mesmo no Brasil, referentes a outros países ainda mais pobres que a gente. O terceiro assunto que eu gostaria de abordar tem a ver com o aumento da taxa de juros. Muita gente, inclusive, estava questionando, mas se é o Galípolo que está ali, como é que teve aumento da taxa de juros se agora é o indicado do Banco Central é o do Lula? Vamos lá. Primeiro que isso já tinha sido indicado em reuniões anteriores, inclusive foi uma fala do próprio presidente indicando isso. Ele não tinha tanto direito de poder fazer a sua votação, porque isso já era um aumento indicado pelos governos anteriores. Pelo governante anterior, Ricardo, o Campos Neto.
Por causa disso, você tem esse aumento da taxa de juros. Acredito eu que vai ter um outro aumento também por indicação passada. E qual é o ponto desse aumento? Isso cria uma pressão ainda maior nas contas públicas. Eu acredito que já falei sobre taxa de juros em alguns dos vídeos anteriores, mas ao você ter esse aumento da taxa de juros, você possui uma pressão maior sobre o pagamento de títulos referentes a títulos públicos do próprio Banco Central emitidos para investidores, sejam eles instituições financeiras ou investidores, pessoas físicas que compram título no Tesouro Direto ou coisas do tipo. Isso acaba endividando ainda mais o Estado. Por outro lado, isso também acaba tirando o aquecimento da economia local e aumenta o rendimento dos rentistas, das pessoas que vivem de renda passiva. Isso acaba sendo péssimo para a economia, mas ao mesmo tempo você tem que equilibrar os gastos do governo que impulsionam a inflação. Não é à toa que a inflação passou da meta mesmo com a taxa de juros alta. Então, há de ter esse equilíbrio. Eu acredito que eu já falei isso em vídeos anteriores, mas eu gostaria de dizer que a taxa de juros aumentou novamente. Eu acredito que vai ter um outro aumento daqui para frente. Por fim, o último assunto do vídeo tem a ver com importações. Uma notícia cômica, para não dizer trágica, que nós tivemos recentemente, é que houve uma queda de 11% das nossas importações. Isso eleva, obviamente, a nossa balança comercial, digamos assim. Mas o ponto do vídeo é falar sobre a notícia de que a Receita Federal comemorou o aumento de arrecadação em 40% dessas importações devido aos impostos criados no governo. E, cara, isso é péssimo economicamente. Nós estamos falando de dinheiro sendo perdido dos seus contribuintes, indo direto para as mãos do Estado, que vai gastar esse dinheiro de forma ineficiente, entendeu? E que houve uma queda do consumo dos produtores nacionais. E qual foi a pior parte dessa comemoração? É que ela vem em grande parte não só da receita, mas dos varejistas nacionais. Ora, qual é o problema dos varejistas nacionais? É que os varejistas nacionais eles têm um problema sério envolvendo as tributações brasileiras. Só que justamente por causa disso eles jogam contra. Então acaba sendo um problema que na minha visão é de mau caratismo mesmo. Que é o quê? Basicamente você tem uma empresa que paga muito imposto, traz produtos para cá e não consegue revender sobre uma concorrência de uma empresa que está lá fora, direto na China. Se você paga muito e o outro paga pouco, qual deveria ser a melhor solução para ambos? Para ambos. É o que paga muito também pagar pouco. Correto? Isso que é uma equidade fiscal, que seja que ambos se nivelem por baixo. Mas o varejo nacional luta pelo inverso, para que o externo pague tanto quanto o interno. E assim, quem paga esse pato é a população, que alimenta um negócio local, custa da sua própria moeda indo direto para os cofres públicos. Então os varejistas nacionais se unem ao governo e juntos os dois dão as mãos para poder lascar toda a população para que você seja obrigado a consumir com eles. Então, isso é péssimo para o Brasil, péssimo para os consumidores, mas é excelente para as empresas. E dado por um governo que gosta de falar dos pobres, isso para mim é uma medida de tanto hipócrita. Você possui empresários gigantes defendendo os seus próprios interesses frente a consumidores pequenos que agora são obrigados a comprar pelo maior preço possível para sustentar as suas oligarquias. Enquanto isso, o Estado, que diz proteger os mais pobres, quer aumentar os seus cofres à custa desses pobres, favorecendo esses grandes varejistas. Compreendeu a real situação desse caso? Então, você possui um problema sério, entendeu aqui? E é justamente o que eu falo sobre os outros vídeos. É você tentar equilibrar
os dois lados da moeda. E a gente sabe qual desses dois lados é sempre mais poderoso. É o Estado. O Estado ele vai priorizar aquilo que é melhor para ele, que é mais eficiente para ele, e que se tiver em conformidade com os interesses de um outro grupo, que pode também lhe dar mais poder político, é o que eles farão. Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer você que veio nesse vídeo aqui hoje, visualizar aqui as notícias dessa semana. Na semana que vem nós vamos ter mais vídeos, especificamente vídeos específicos no final de semana, pelo menos acredito eu que todo final de semana agora a gente vai gravar um vídeo semanal. E eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui por ver esse vídeo. Bote aqui o seu comentário, bote o like e se inscreva no canal para que vocês possam ter mais notícias vinculadas ao mercado financeiro, economia e principalmente sobre o nosso governo brasileiro. Muito obrigado e até mais.